Olá pessoal, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro. Vamos continuar aqui a nossa disciplina de Direitos Humanos em Relações Étnico-Raciais. Aqui o contato para que vocês possam, se necessário, me mandar mensagem e mandar também os mapas para que eu possa republicar, conforme o nosso combinado, nosso canal de aulas. Pessoal, na nossa disciplina de Direitos Humanos em Relações Étnico-Raciais, seguindo o nosso cronograma apresentado no início do semestre, nós estamos na aula de número 11. Nessa aula, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês é as 3 palavras-chave. A primeira palavra-chave da nossa aula, gente, é Estado. A segunda palavra-chave é poder e a terceira, sociedade. E o nosso eixo de relação com essas 3 palavras-chave será a definição de instituições sociais e as relações étnico-raciais no Brasil. Seguindo aqui para a explicação da nossa aula, primeiro vamos na introdução. A primeira coisa que eu faço aqui, gente, para provocar a reflexão de vocês é perguntar: você sabe qual é o papel do Estado? A sua importância na sociedade? Nesta aula, nós vamos estudar aqui alguns conceitos que são fundamentais para compreender o Estado e a sua relação com a sociedade. Vamos estudar aqui as principais teorias que sustentam o Estado como uma entidade indispensável no mundo contemporâneo. Então, nós iniciamos a nossa aula aqui com uma pergunta bem profunda, bem reflexiva. Qual a definição de Estado? Para compreendermos a definição do Estado, basta observar que ele faz parte das instituições e das sociedades contemporâneas que nós podemos analisar. Estas, por sua vez, são partes integrantes do que nós chamamos de interesses materiais, níveis de parentesco e objetivos espirituais, por exemplo. É na convivência entre as sociedades que desenvolvemos nossos conceitos. Ao analisar esses aspectos, pessoal, nós conseguimos entender então que o Estado nada mais é do que uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados, como, por exemplo, os grupos familiares, profissionais, educativos, políticos, religiosos, todos esses grupos em busca do que nós chamamos de objetivo comum, também chamamos de bem comum. Esses objetivos eles podem ser caracterizados por ações realizadas pelas pessoas com a finalidade em comum. Um exemplo nesse aspecto seria o desejo de alcançar metas, desenvolver-se melhor no trabalho. Além disso, o Estado se apresenta como uma organização denominada de sociedade política. Nessa sociedade existem normas jurídicas escritas. No ápice, do nosso ordenamento jurídico, nós falamos da Constituição da República. Temos o Código Civil, que é chamado de Constituição do Povo, ou Constituição do Cotidiano, porque nele nós temos os bens, as pessoas, pessoas jurídicas, pessoas físicas. Nós temos as relações jurídicas nas quais nós no dia a dia nos envolvemos. Nós temos o Código Penal, que é onde está previsto o crime, a aplicação das penas. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. E também uma hierarquia entre os governantes e governados. Todos esses sujeitos, gente, eles estão em busca do bem público, sendo exemplos desse bem público o quê? A saúde, a educação, a justiça e a defesa nacional. No tópico 2 aqui da construção da nossa aula, eu quero trabalhar com vocês o contexto histórico. Como surge o Estado, pessoal? O conceito de Estado ele vem evoluindo desde a antiguidade clássica, a partir da polis grega e da civitas romana. A Itália foi o primeiro país a empregar a palavra Stato, que inclusive tem origem no latim, embora tenha um significado vago, linguisticamente falando. Já na Inglaterra, no século XV, e posteriormente na França e na Alemanha, no século XVI, esses povos eles usaram o termo Estado como uma definição de ordem pública. Porém, quem introduziu efetivamente a expressão na literatura científica, ou seja, nos estudos de sociologia, filosofia,
foi o filósofo Maquiavel, em seu livro Príncipe, em 1513. Não é uma tarefa fácil, pessoal, investigar com precisão o aparecimento ou surgimento do Estado, mas a análise das chamadas concepções antropológicas, jurídicas e filosóficas, elas ajudam a desvendar os paradigmas encontrados na Antiguidade e na Idade Média. Existem 3 posições sintetizadas por um jurista brasileiro muito famoso, o professor Dalmo de Abreu Dalari, sobre a formação do Estado. Segundo o grande mestre, o renomado professor Dalmo de Abreu Dalari, a primeira posição diz que conceitua o Estado como sempre existiu, uma instituição que sempre existiu. Desde que o homem habita o planeta Terra, encontra-se um contexto de organização social. Uma segunda posição, ou teoria, ou corrente, diz que a sociedade humana ela existia mesmo antes do Estado. Assim, o Estado foi criado para atender às necessidades do grupo social. E a terceira e última teoria ou corrente de pensamento que nós temos aqui diz que o Estado, como uma sociedade política, é dotado de certas características bem definidas. Assim, ele é concreto e histórico, não de caráter geral e universal. O Estado surgiu quando nasceu a ideia de soberania. Então, para essa terceira corrente, a palavra-chave do surgimento do Estado é a palavra soberania. No ponto 3 da nossa aula aqui, pessoal, o que nós vamos trabalhar? O poder do Estado, o papel do Estado e os seus conceitos mais essenciais. Em primeiro lugar, é importante destacar o conceito de poder, para que nós possamos entender claramente o papel do Estado na vida dos cidadãos e nas relações existentes entre ambos, cidadãos e Estado. Quando tratamos da vida em sociedade, as relações entre os seres humanos, elas estabelecem entre si, e a definição mais próxima dos nossos objetivos aqui é a de que o poder, ele representa a capacidade que as pessoas têm de influenciar as demais e de alterar o seu comportamento. Então, esse é o conceito clássico de poder. É o caso, por exemplo, das campanhas publicitárias. Através delas, as empresas buscam despertar em seus públicos-alvo a necessidade que adquiram um produto ou um serviço, transformando os gostos de seus clientes e até mesmo determinando seus hábitos após a aquisição desse produto ou desse serviço. Logo, pessoal, nós vamos observar que o poder, ele reflete não apenas a capacidade do ser humano de promover uma determinada ação que terá consequências sobre a vida de outras pessoas, mas também de ser afetado pelas ações dos outros indivíduos. Assim como declara um autor muito famoso, Mário Stopino, em sua contribuição à obra Dicionário de Política da Universidade de Brasília, essa relação ela expressa o poder do homem sobre o homem. Agora no tópico 4, gente, da nossa aula, nós vamos estudar aqui o que é uma instituição social. Então vejam que nós estamos aqui destacando exatamente as palavras-chave que são o tema da nossa aula, né? Primeiro nós falamos do Estado, e aí quando nós falamos aqui do Estado, agora na sequência nós acabamos de falar do poder, e agora nós vamos falar das instituições sociais. Muito bem, então vamos definir a palavra-chave instituição social. O que é uma instituição social? A instituição social, gente, é todo tipo de organização que promove a integração social através de regras e hábitos, sendo que o objetivo desses procedimentos é organizar a nossa sociedade. A instituição social é um dos estudos da sociologia e são fundamentais para o funcionamento das relações humanas. Segundo o sociólogo Emile Durkheim, elas possuem um papel pedagógico, ou seja, um papel que, além de coesão, de ligação dos elementos sociais, ensina a sociedade. Ensina o que é a sociedade?
ensina a sociedade a ser parte de si mesma. Ainda segundo os ensinamentos desse grande sociólogo, seguindo especialmente a linha do sociólogo Max Weber, se dedicou imensamente aos estudos sobre a socialização, que é uma palavra-chave aqui do nosso estudo, e das instituições sociais. De acordo com Weber, o que elas representam? Elas foram criadas para integrar o indivíduo à sociedade e são um motivo para existir a chamada coesão social, que nós podemos definir segundo o que se depreende da obra de Weber no que? A coesão social é o modo como uma sociedade une os seus indivíduos em um corpo coeso. O objetivo das normas estipuladas por cada tipo de instituição, pessoal, é se complementarem, de modo que nenhuma atue de maneira isolada. Por exemplo, as famílias atuam de maneira coesa com os governos, que atuam de maneira coesa com as igrejas, que também atuam de maneira coesa com as empresas privadas e instituições do terceiro setor. Tudo isso forma o tecido social. Mas analisando aqui também um grande sociólogo chamado Gabriel Tarde, que estudou a microsociologia, então vamos isolar apenas aqui o terceiro setor. Dentro do terceiro setor eu tenho um microcosmo social. Nesse microcosmo social ou microsistema do terceiro setor, eu tenho várias espécies de pessoas jurídicas aqui. Eu tenho as OSC, por exemplo, que são as organizações de serviço. Eu tenho as ONGs, que também são organizações de serviço sem fins lucrativos. Eu tenho as OCIP, e aí eu tenho a OAS. Então veja, todas elas possuem regras diferentes, mas que tornam o convívio em sociedade possível, pleno. Existem algumas características, essa é a palavra-chave, que definem um grupo como instituição social. Então, se, por exemplo, numa questão de prova, perguntar quais são as características de uma instituição social, eu enumerei aqui, segundo a obra que nós consultamos aí na nossa bibliografia, as seguintes características. Primeiro, ser uma criação do ser humano, ter um objetivo específico, caráter utilitarista. O que significa isso? Ela tem que ser uma solução para um problema. Ou cultural, que é agregar valor para um determinado grupo. Outra característica, ter caráter de permanência. Ela não pode ser transitória demais, ou seja, iniciar rapidamente o seu serviço, acabar rapidamente o seu serviço. Possuir reconhecimento social, ter capacidade de transformar suas próprias regras, visando o pleno atendimento das necessidades e interesses para a qual foi constituída. Então, essas características são fundamentais para que você realmente identifique o que é uma instituição social. Agora que está bem claro, pessoal, o que é uma instituição social, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de socializações e os tipos de instituição. Uma pessoa ela se torna membro de uma comunidade através de processo de identificação com a cultura desse grupo. Esse processo é a socialização e ela é dividida em dois tipos: socialização primária e socialização secundária. A socialização primária se refere às primeiras instituições sociais que temos contato, exemplo da família, da igreja, onde temos os primeiros ensinamentos, a linguagem e os valores morais. Nesse tipo de socialização, grande parte da interação social ocorre por meio da afetividade. A socialização secundária se refere às instituições como o Estado, a escola e o trabalho. Ela nos impõe normas específicas e oficiais, como as leis, por exemplo. As instituições sociais, elas possuem 4 classificações. São elas podem ser espontâneas, surgem a partir de relações estabelecidas entre os seres humanos, por exemplo, a família. Elas podem ser criadas, que foram criadas para organizar a sociedade. Elas podem ser reguladoras, que regulamentam diversos aspectos da sociedade.
e elas podem ser operacionais. Opera sobre diversos aspectos da sociedade. Nós temos alguns exemplos de instituições sociais que eu deixei aqui para vocês. A família é a mais comum de todas elas, como nós podemos identificar, mas existem várias outras instituições sociais. A escola também que nós vamos abordar aqui. 5, pessoal. A escola como instituição social, nós temos aqui a educação. Nós já estamos trabalhando algumas aulas aqui, as relações étnico-raciais, e eu citei para vocês a Lei 10.639 de 2003. Esta lei, a Lei 10.639 de 2003, ela estabelece, como eu já havia falado em outra aula para vocês, a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africanas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental médio. É lógico que essa obrigação, nós já havíamos discutido isso em outros momentos, é uma obrigação de cunho cultural, mas uma obrigação também que repara toda uma dívida histórica que nós temos com essa população. Isso é muito importante que vocês leiam com calma tudo que eu sempre comento com vocês aqui. O percurso de normatização, ou seja, como que chegou-se a essa lei que nós estamos tratando, que é a Lei 10.639, ele deve ser conhecido para que nós tenhamos uma consciência mais ampla, pensando que isso aqui foi um momento da nossa evolução cultural. Na verdade, o que nós tivemos aqui foi um processo de muita luta, de superação do racismo na sociedade brasileira. Então, nós ainda vamos tratar em outra aula a respeito dos movimentos sociais, e aqui nós tivemos uma grande luta do movimento negro para conseguir realmente, lutando contra o racismo, implantar essa lei. Procurei colocar aqui para vocês observarem também que é muito importante que vocês entendam que a produção do conhecimento ela interfere na nossa construção da representação das nossas ideias. E aqui a construção do conhecimento sobre a contribuição dos negros na nossa sociedade nos permite uma visão, especialmente mais ampla, mais ética em relação à contribuição do negro na nossa construção social. E também nos dá a ideia, como nós vimos aí, de uma visão mais emancipatória, tratando a questão racial realmente como ela deve ser tratada e nos permitindo que a nossa democracia seja muito mais ampla. Nesse aspecto, pessoal, é importante vocês entenderem que as chamadas ações pedagógicas, que elas estão relacionadas aí dentro da Lei 10.639 de 2003, especialmente suas formas de regulamentação, elas nos permitiram aqui detalhar muito, na atuação do professor, que a prática pedagógica é uma prática política, como já ensinava Paulo Freire. Nesse contexto da lei, gente, é muito importante observar que políticas públicas são desenvolvidas, projetos são desenvolvidos, práticas são desenvolvidas, tudo que possa relacionar o que nós estamos trabalhando, as chamadas ações afirmativas. Além disso, é importante a gente desmistificar aqui a ideia de que tais políticas que nós acabamos de falar, elas só podem ser implementadas por meio de políticas de cotas na educação. Na verdade, o que nós temos aqui é uma quebra de todos os aspectos desse triste paradigma da nossa história, especialmente do período colonial, onde nós tivemos aqui a escravidão construindo a riqueza de poucos, a miséria de muitos construindo a riqueza de poucos. Então é importante que vocês vejam que nós temos aqui o direito à diversidade étnico-racial, nos fazendo observar aqui a realidade africana e afro-brasileira. Ao introduzir essa discussão no currículo escolar, eu citei para vocês aqui, nós tivemos uma mudança significativa na escola nacional, com o reconhecimento de que a nossa história ela é muito mais diversa do que a matriz europeia que predominou. Então, o branco de origem europeia, nós temos uma matriz aqui diversificada, com a contribuição dos indígenas, dos negros, e é importante que as leis que tratam da nossa educação, especificamente a Lei 9.394 de 96, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, e especificamente a lei que nós estamos tratando, que é
a lei que trata das relações étnico-raciais. Ainda continuando nesse aspecto aqui, pessoal, quero que vocês observem comigo que, em relação a essas alterações, sem dúvida nenhuma, nós tivemos um processo de muitas resistências, né? Muito impacto, muitas inflexões na educação. Mas todo esse movimento, especificamente da temática africana e afro-brasileira, ela vem gerar a ampliação da nossa consciência, de todos nós como cidadãos, uma nova forma de pensar a relação étnico-racial na nossa sociedade, desses segmentos que durante muito tempo estão à margem da sociedade. E a educação, nesse ponto, ela é fundamental para transformar nossas ideias e construir com essa intervenção uma mudança muito mais positiva na nossa sociedade. Agora, pessoal, vamos trabalhar um pouco aqui as relações étnico-raciais. Todo esse processo que nós acabamos de falar aqui, né, chegando até a existência da lei, ele trabalha um campo muito complexo e muito tenso. Como eu disse para vocês, essas mudanças legais, elas não acontecem do dia para a noite. Essas mudanças, construção de leis, fazem com que o nosso parlamento se desenvolva e muito debate, muita discussão, interpretação de fatos históricos, políticos. Por isso que é tão importante que a gente analise mesmo de uma maneira bem reflexiva as relações étnico-raciais na nossa sociedade. Aqui eu cito muito e espero que vocês leiam com muita atenção, lembrando que muitos sociólogos, antropólogos, psicólogos, todos esses pensadores, eles analisam essa realidade que nós vivemos, construindo uma nova interpretação, né, da dimensão social e política dessa realidade que nós vivemos, como ocorreu a vinda dos negros para cá. Além disso, nós temos também essa discussão nos permitindo, com muitos militantes do movimento negro e de outros grupos intelectuais, fazendo com que esse conceito de raça que nós, infelizmente, durante muito tempo, né, analisamos apenas por aspecto biológico da raça, hoje nós podemos falar em aspectos culturais, sociais, econômicos, políticos. Temos uma visão muito mais ampla, né, para a gente poder construir realmente uma noção de sociedade brasileira. É importante ainda, pessoal, que eu possa destacar aqui para vocês que as raças são compreendidas como construções sociais, políticas e culturais, que eu acabei de dizer para vocês, que numa próxima aula nós vamos ver o quanto que a cultura ela envolve a vida social e ela modela a nossa forma de ver determinados temas sociais. E um desses temas que nós estamos discutindo aqui é o tema das relações étnico-raciais. Um segundo aspecto que eu quero que vocês observem aqui, que eu estou destacando em relação a esse primeiro aspecto destacado, é que nós adotamos a expressão relações étnico-raciais para compreender as formas como os negros e brancos se relacionam no país. Refere-se a um conceito de etnia. Geralmente aqueles que adotam, que fazem por se acharem falar só em raça, mesmo que de forma ressignificada, acabamos presos a determinismo biológico, porque a raça, como eu disse para vocês, ela tem um aspecto biológico, um aspecto genético muito evidente. A etnia está relacionada mais às questões culturais. É fato, pessoal, que também, durante muito tempo, né, muitos anos, o uso da palavra raça, o termo raça, nas áreas da ciência, da biologia, nos meios políticos, na sociedade, esteve ligado ao que nós chamamos de dominação político-cultural. Então, principalmente quando nós falamos aqui do período do colonialismo, do neocolonialismo, e chegamos até o nazismo na Alemanha, né? Que nós estudamos na Segunda Guerra Mundial, contexto histórico aqui em que o Hitler criou a ideia de uma raça pura ariana e acabou durante esse período dos horrores da Segunda Guerra Mundial, acabou matando mais de 6 milhões de judeus. Então é muito importante que vocês estejam atentos a isso aqui.
Outro aspecto importante aqui, então, é a gente definir, né, que o conceito de etnia diz respeito a um grupo que possui um grau de coerência e solidariedade, composto de pessoas conscientes, pelo menos de forma latente, de terem interesses comuns. Sendo assim, pessoal, um grupo étnico não é um mero agrupamento de pessoas, um setor da população, mas é uma agregação, ou seja, um conjunto de consciências de pessoas que estão relacionadas à mesma cultura e que compartilham de língua, de tradições. Por isso é tão importante para os sujeitos negros da sociedade brasileira desvencilhar, deixar de lado essas classificações de raça, né? E passar a entender que nós estamos no movimento de uma construção de uma etnia, um pensamento étnico. E qual seria o papel da escola, pessoal, nessa construção? Tudo isso que nós dizemos aqui, né, que fizemos, raciocinamos nesse aspecto, que eu quero que vocês leiam com muita atenção, são construções sociais, culturais, políticas e identitárias. Nós aprendemos desde criança a olhar, identificar e reconhecer a diversidade cultural. A educação tem esse papel transformador, né, de fazer com que as nossas relações políticas, culturais, sejam transformadas e organizar a vida social em um novo olhar, de uma nova forma. Aqui nós temos que tomar muito cuidado. O papel da escola é importante para cumprir todo esse debate. E eu quero que vocês leiam com bastante atenção esse debate, que é também na nossa prática do dia a dia, como professores, como educadores, como profissionais de todas as áreas que vocês são, no momento em que você age como um profissional que realmente tem a noção dessa sociedade plural em que nós vivemos e essa cultura em que nós estamos inseridos, combatendo essas opiniões preconceituosas em relação aos negros, denunciando o racismo, a discriminação e aí exigindo que o governo implemente as ações afirmativas. Chegamos aqui, pessoal, à nossa referência. Como sempre eu falo para vocês, a aula é apenas um momento de comentário, de tentar trabalhar com vocês os pontos mais importantes, mas vocês podem ampliar os horizontes de estudos através da nossa bibliografia. Peço para vocês continuarem desenvolvendo os esquemas de memorização para ampliar o conhecimento de vocês e consolidar. Essa é a nossa aula, pessoal. Espero ter detalhado e explicado tudo que foi mais importante aqui. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.